Olá, boa noite. Com novas críticas de Lula ao Banco Central e sem sinal de ajuste fiscal, o dólar dispara e fecha aos R$ 5,65, maior nível em 2 anos e meio. Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anuncia a criação de 2 bases de combate aos incêndios florestais no Pantanal e volta a negar negligência do governo. E você vai ver também. Levantamento Ipsos mostra que 6 em cada 10 brasileiros já relataram ter visto ou ouvido falar sobre tráfico de drogas no bairro onde moram, o que faz do país o líder do ranking nas Américas. Há 30 anos nascia o real. O Rede TV News mostra como o Brasil combateu a hiperinflação e criou a moeda que conhecemos hoje. Esses medos estavam todos no ar, então a ideia de que nós íamos fazer um outro choque econômico parecia assustadora, com razão. Seis em cada 10 brasileiros relataram que já viram ou ouviram falar sobre tráfico de drogas no bairro onde moram. É o que mostra um levantamento do Instituto Ipsos, que mediu a percepção das pessoas sobre a aplicação da lei em 31 países. Cracolândia, centro de São Paulo. Pessoas usando e vendendo drogas. Uma cena que se tornou comum na maior cidade do Brasil. No ano passado, 102 toneladas de substâncias ilícitas foram apreendidas no município. Mas o fenômeno não é exclusividade da Cracolândia. Pontos de consumo e tráfico de drogas se espalharam por muitas regiões da capital paulista, como na Vila Leopoldina, Zona Oeste. A droga traz também outra preocupação: a segurança. Nós temos acompanhado bastante pequenos furtos, furtos de cabos elétricos, furtos de maçaneta de portão de residência. Para quê? Para que ele possa vender isso em ferro velho e conseguir os recursos. Um levantamento do Instituto de Pesquisas Ipsos mostrou que o Brasil lidera o ranking de pessoas que relataram ter visto ou ouvido falar sobre crimes ligados ao tráfico de drogas na vizinhança. O Brasil está à frente de países como Chile e Colômbia e bem acima da média mundial. Quando o assunto é o uso de drogas ilícitas, o Brasil também apresenta um alto percentual. 72% das pessoas entrevistadas responderam já ter testemunhado o uso da substância na vizinhança, aonde residem. O número também é bem maior do que a média global, de 51%. No Brasil, as causas econômicas, o desemprego, por exemplo, ou outras questões econômicas aparecem em primeiro lugar como o principal motor do crime e da violência. A educação aparece como segunda causa mais importante. E para tentar minimizar a violência, vale uma prática antiga: a boa vizinhança. Primeiro, a vizinhança tem que se conhecer, né? Um vizinho tem que conhecer o outro, saber a cara do vizinho. Ninguém quer tomar conta da vida do vizinho, nem ser convidado para o churrasco, nem saber o que tem na geladeira, né? Mas a gente tem que saber o mínimo do vizinho, quem é ele, o carro dele, para saber mais ou menos a hora que entra, que sai, para a gente saber se existe uma situação suspeita ou não. Funcionários e frequentadores do Jockey Clube de São Paulo reagiram ao projeto de lei que proíbe o uso de animais em atividades envolvendo apostas. Seu Jair frequenta o jockey há quase 60 anos e não gostou da medida. Então eu frequento aqui desde os 7 anos de idade, certo? Eu sou de acordo aqui, se a prefeitura está tão preocupada com as coisas, que ela cobrasse aí uma pequena entrada para ela fazer manutenção. O texto, aprovado na última quinta-feira, proíbe a utilização de animais em atividades desportivas com emissão de bilhetes de apostas em jogos de azar. Segundo o autor do projeto, a prática já é proibida no país, mas não atingia o funcionamento de pistas de corridas como o turf, por exemplo. A gente conseguiu, ao longo do tempo, proibir animais em exibições de circo. A gente conseguiu proibir por uma lei, essa é uma lei minha, proibir novos zoológicos e aquários na cidade de São Paulo. Mas isso é um processo de que a gente não utilize mais animais para entretenimento humano, muito menos para apostas. A lei entra em vigor 180 dias depois da sanção do prefeito Ricardo Nunes, que já declarou ser favorável ao projeto. A partir disso, serão proibidas todas as atividades que envolvam apostas e jogos de azar em corridas de cavalo aqui no Jockey Club de São Paulo. Passa a valer, até para que as pessoas possam se adaptar, as pessoas do setor possam se adaptar ao
à lei, né? Então, ela primeiro tem uma intimação, depois há uma multa de R$100 por pessoa que estiver nesse local, e ela vai assim sucessivamente aumentando até o fechamento do local. Este professor de Direito Constitucional afirma que a medida é aguardada há muito tempo. Porque, de certa forma, estamos ampliando a proteção dos animais, que pode acabar, como falei agora há pouco, sendo estendida para outras atividades. A Andréa acha que a aprovação do projeto vai causar desemprego. Haverá uma redução bastante significativa com relação a empregos, as pessoas que estão trabalhando aqui dentro, desde os funcionários até quem está trabalhando na parte de corridas. Sem dúvida alguma, vai ser tanto negativo para a parte de empregos quanto para a parte cultural. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirmou que o Executivo tem prazo de 15 dias a partir do recebimento do projeto de lei para analisar a proposta. Também por meio de nota, a direção do Jockey Club afirmou que a decisão demonstra total desconhecimento sobre o esporte e que a verdadeira intenção é provocar a desapropriação do hipódromo e beneficiar a especulação imobiliária no local. E olha, em São Paulo, uma mãe colocou um gravador na mochila do filho de 5 anos depois de suspeitar que ele era agredido na escola. Não deu outra. O áudio capturou as agressões verbais e de quem menos se espera. Desconfiada de que o filho sofria agressões na escola, Daiane colocou um gravador na mochila dele. O equipamento capturou áudios da professora estimulando o aluno a bater em outro colega. Em outro trecho, a professora se irrita e age de forma agressiva com a criança e o chama de porco. Para de fazer isso! Você não me bate, viu? Seu porco! Sai daqui! Ele não podia ver a roupa da escola. Ele via a roupa da escola, ele já falava, não mamãe, não mamãe. Eu falava, filho, mas você tem que ir para a escola hoje, daqui a pouco a mamãe vai buscar você. E ele falava, não mamãe, não mamãe. E quando eu deixava ele na escola, ele via a rua da escola, ele já chorava dentro do carro. A escola fica na zona leste de São Paulo. Em nota, a unidade de ensino disse que a responsável pelo aluno não procurou a unidade escolar para relatar as queixas e preocupações, que os supostos áudios não foram levados ao conhecimento da equipe gestora. Comunicou ainda que não compactua com a situação relatada e que tomará todas as medidas pertinentes para a apuração dos fatos. A mãe do menino registrou o boletim de ocorrência e outras mães se juntaram a ela para pedir justiça. Justiça! Mas não é porque não aconteceu com a minha filha que eu vou me cegar e simplesmente, ainda não aconteceu com ela, então tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, sabe? Não vou esperar isso acontecer com a minha filha, eu tenho carinho, é criança. Uma mãe chora, nós choramos também. A partir de hoje, o Estado de São Paulo passa a emitir apenas a nova versão da Carteira de Identidade Nacional, no lugar do Registro Geral, o RG. A CIN será o único documento de identificação usado no país a partir de 2032 e terá apenas o número do cadastro de pessoa física, o CPF. O objetivo é diminuir as fraudes, já que atualmente uma só pessoa poderia ter 27 ERGs, um em cada unidade federativa. O documento terá uma versão física e digital. A primeira via e as renovações em papel e digital são gratuitas. Já a segunda via é paga e o valor varia de acordo com o estado. O mercado financeiro aumentou a perspectiva de inflação para o ano pela 8ª semana seguida. Segundo o boletim Focus, que é a pesquisa semanal do Banco Central com instituições financeiras, a previsão para o IPCA passou de 3,98% para 4% neste ano. O teto da meta é de 4,5%. Já a estimativa para o PIB, o Produto Interno Bruto, em 2024, permaneceu em 2,09%. Os dados são do boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. As tarifas dos pedágios das rodovias paulistas ficaram mais caras a partir de hoje. O reajuste é de até 4%. Quem tem mais informações, todos os detalhes com a repórter Estela Freitas ao vivo. Boa noite para você, Estela.
Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. Todas as rodovias operadas por 16 concessionárias no estado sofreram esse reajuste anual nas tarifas dos pedágios. O reajuste foi publicado no Diário Oficial da União na quinta-feira passada e começou a valer hoje. O maior deles, de 4,48%, foi aplicado nas rodovias administradas pela concessionária Tamoios. Segundo a Artesp, a agência de transporte do estado de São Paulo, o motivo desse reajuste é a recomposição da inflação nos últimos 12 meses. Os valores têm como base o Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM, e também o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, de acordo com cada contrato. Augusto, Amanda. Muito obrigada, Estela. Boa noite. Começou a valer hoje a resolução do Conselho Monetário Nacional que permite que o devedor do cartão de crédito renegocie a dívida com outra instituição financeira. O Edson ficou 3 anos com o nome sujo porque perdeu o controle dos gastos com o cartão de crédito. Em 2018 teve uma continha aí, ela começou a acumular e virou uma bola de neve. Quase que eu não consigo mais pagar ela. De acordo com o Serasa, em maio deste ano, as dívidas com cartão de crédito e bancos representaram mais de 29% do total da inadimplência no Brasil. O valor passou dos 394 bilhões de reais. A gente vinha de uma crescente nos últimos meses, então, teoricamente, está quebrando uma tendência de aumento para uma virada aí de queda. E cartão de crédito é o item que mais aparece ali dentro é o de maior relevância dentro dos itens ali de inadimplência. A resolução do Conselho Monetário Nacional foi aprovada em dezembro do ano passado e vai permitir que o devedor do cartão de crédito renegocie a dívida com outra instituição financeira. Essa mesma resolução já determinou que os juros do rotativo do cartão de crédito estavam limitados ao valor da dívida. A principal mudança da resolução é que o devedor poderá negociar e transferir sem custos para outro banco a dívida da fatura do cartão de crédito. Isso permite que o devedor escolha a instituição que oferece as melhores condições para quitar o saldo devedor. Então, se a gente tem lá um juros do cartão de 50% ao ano, e aí o cidadão vai em nova instituição e ele recebe uma oferta de 40% ao ano de juros. Isso pode ser enviado à instituição original. Outras mudanças são informações sobre opções de pagamento, valor dos encargos e financiamento, e a utilização do nome fantasia dos estabelecimentos de compra na fatura. Os juros do rotativo do cartão, ele continua sendo um dos mais altos do sistema financeiro nacional, mesmo com essa resolução. Portanto, sair dessa linha de crédito é essencial. O Dérbio tem 13 cartões de crédito ativos e nenhuma dívida. Ele se orgulha muito de manter todas as contas em dia. A dica é não cair em tentação e esquecer que existe a possibilidade de usar o rotativo do cartão. Eu não entro no rotativo de jeito nenhum. Eu pago fatura integral. Então, quanto mais fatura integral você paga, maior é a possibilidade deles aumentarem o limite do seu cartão. E maior a tentação também. Há 30 anos nascia o real, que transformou a vida dos brasileiros, com a promessa de ser uma moeda forte para frear a hiperinflação que assombrava os brasileiros. O plano vingou e foi um dos grandes responsáveis na mudança econômica do país. O Rede TV News conversou com alguns dos responsáveis pela moeda que utilizamos hoje. Veja na reportagem de Tony Vendramini. Na década de 80 e no início dos anos 90, ela era um dos maiores símbolos de um Brasil que sofria com a hiperinflação. A maquininha de etiquetar preços era um pesadelo para o consumidor. Tempos em que os produtos tinham um custo de manhã e outro no final da tarde. Um som horrível, o som dos infernos. Dos pobres, coitados? Os governos Sarney e Collor tentaram conter o dragão da inflação, um mascote negativo da época. Foram 5 trocas de moedas, congelamento de preços e nenhum efeito. Os planos Cruzado, Bresser, Verão, Collor 1 e Collor 2 naufragaram. No mais traumático deles, a equipe econômica do presidente Fernando Collor de Mello confiscou o dinheiro das poupanças e aplicações financeiras da população e das empresas no dia seguinte à posse, em março de 1990. E em 1993, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial do Brasil, atingiu 2.447,15%,
Era preciso criatividade para fazer o salário render. Eu fazia uma relação para o mês que se gastava na casa e ia no mercado grande, né? Tinha que ir de carro para você poder fazer as compras grandes para que durasse pelo menos um mês, né? Hoje o cenário é bem diferente. Nos mercados os preços são mais estáveis e o consumidor consegue se planejar melhor. Essa mudança começou com mais um plano que implementava uma nova moeda. Há 30 anos entrava em circulação no Brasil o real. Depois do impeachment de Fernando Collor em 1992, Itamar Franco assumiu a presidência e tratou a questão como prioridade. Tentou diferentes nomes na pasta da Fazenda até nomear em 1993 Fernando Henrique Cardoso. FHC convocou uma equipe de economistas que contava com nomes como Gustavo Franco, Edmar Baixa e Pedro Malan para elaborar e implementar um novo plano que tinha também o desafio de vencer a desconfiança do Congresso e da população. Todo mundo tinha medo de congelamento, medo de congelamento de ativos, do governo meter a mão na poupança das pessoas. Esses medos estavam todos no ar. Então, a ideia de que nós íamos fazer um outro choque econômico parecia assustadora, com razão. A substituição da moeda se deu em 3 etapas. A primeira, com o equilíbrio das contas do governo. Pensa hoje, não é? Uma emenda para reduzir 20% dos gastos do governo. Eles não conseguem nem 1%, né? Então, essa foi o tamanho da dificuldade inicial, mas o Congresso aprovou, não é? E, em seguida, nós tínhamos as regras de conversão de Cruzeiro Real para o URV, a famosa URV, não é? Que unificava o sistema de indexação. E, de novo, foi uma batalha no Congresso. A URV, Unidade Real de Valor, foi implementada em 1º de março de 1994 e marcou o início da segunda fase. Era uma moeda referencial usada para conversão e valia 647 cruzeiros reais e 50 centavos. No dia 30 de junho, Itamar assinou a medida provisória, que no dia seguinte daria início à terceira fase, a substituição da URV pelo real. O real é a conquista política de todo o povo brasileiro, exausto das injustiças, que a inflação agrava e disposto a fazer a pátria com a qual sonharam os nossos antepassados. Em 1º de julho de 1994, o acumulado da inflação em 12 meses era de 4.922%. O ano fechou com 916%. Os resultados pavimentaram o caminho de Fernando Henrique à presidência. A melhora era visível. Estamos hoje, depois de 9 meses, com a inflação na casa de 1 a 2% ao mês. Em 1995, a inflação fechou o ano em 22%. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, em 2 anos a miséria no Brasil caiu 18%. O frango, que custava apenas R$1, virou um símbolo do sucesso do plano. Desde então, mesmo com sucessivas crises internacionais, poucas vezes o acumulado da inflação em 12 meses passou dos 9%. Mas para este economista e professor, que escreveu um livro sobre o tema, o Plano Real representou mais do que a estabilização econômica e marcou uma transição de padrão de desenvolvimento que também teve impactos desfavoráveis. Aumentou a dívida externa e a dívida interna, aumentou o déficit público, estagnou a economia, aumentou a taxa de desemprego estrutural, desnacionalizou amplos setores da economia brasileira e tudo isso, que é mais importante, sobre o domínio do capital financeiro nacional e internacional. Entre críticas e elogios, o plano ainda é visto como pilar de estabilidade econômica, a qual o Brasil não estava acostumado. É importante fazer um plano onde todo mundo faz o que lhe parece ser a melhor conduta. E a arte é fazer com que isso, o resultado conjunto disso seja o melhor para todo mundo. Foi um mecanismo que a gente criou e os incentivos funcionaram para fazer as pessoas fazerem a coisa certa. Não é bom quando é assim? O comentarista Kennedy Alencar está aqui com a gente. Boa noite para você, Kennedy. Aproveitar você para comentar essas 2 últimas reportagens que a gente assistiu. Na França, a extrema-direita saiu na frente no primeiro turno. Haverá segundo turno. O que a gente pode esperar? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para quem está nos assistindo. Augusto, é inegável a vitória da extrema-direita e a derrota do presidente Emmanuel Macron. No entanto, a frente de esquerda está dizendo que ela vai abrir mão, nos distritos em que ela estiver em terceiro lugar, para apoiar um candidato
que possa ser competitivo contra a extrema-direita, que esteja ali disputando o primeiro lugar. O Attal, que é o primeiro-ministro, já sinalizou que o partido dele deveria fazer isso também. O Macron está numa posição um pouco intermediária. Então, se houver, de fato, uma aliança, ainda que informal, entre a esquerda e o centro, é possível que o impacto dessa extrema-direita, dessa vitória, seja diminuído, porque ainda há quase 500 cadeiras em disputa ainda. Ainda há tempo. No entanto, como a gente viu na reportagem, a possibilidade de um governo de coabitação é muito grande. Porque na França é um semipresidencialismo. O presidente manda na política externa, manda nos militares, mas ele indica um primeiro-ministro para governar. Daqui a um ano, o Macron poderia novamente dissolver a Assembleia. O mandato dele vai até 2027. Então, a primeira jogada dele foi tentar assustar os franceses, dizendo: vocês querem um governo de extrema-direita? Bem, até agora, no primeiro turno, os franceses estão sinalizando que é possível que haja um governo de extrema-direita. Esse governo vai ser muito duro em relação aos migrantes, em relação à criminalidade, a uma aposta do centro e da esquerda que possa ser um governo desastroso. E aí, daqui a 3 anos, eles podem estar destruídos para disputar a presidência da Câmara. Agora, é uma aposta de alto risco do Macron, Augusto e Amanda. A gente não sabe se vai acontecer. No entanto, tem uma chance ainda de reação. A gente tem que aguardar o que vai acontecer no próximo domingo. E as notícias não são boas, né, Kennedy, quando a gente pensa nesse xadrez político mundial, porque nos Estados Unidos hoje, por exemplo, a gente teve uma decisão da Suprema Corte, a gente viu na reportagem anterior, que beneficia o candidato republicano Donald Trump, porque dá uma imunidade parcial, quase um indulto a ele, a presidentes que eventualmente cometam crimes no cargo, e no caso dele, prolonga muito o processo principal a que ele responde, né? É isso mesmo, Amanda. Aqui no Brasil, se um presidente comete um crime comum no cargo, o Procurador-Geral da República pode pedir uma abertura de inquérito contra ele. Se ele comete um crime político, você tem a possibilidade de um pedido de impeachment. Com essa decisão, que é muito cinzenta e joga para a primeira instância a interpretação, como disse o Pedro Paiva, isso vai ajudar o Trump a jogar esses processos lá para frente. Isso é bom para ele na disputa eleitoral com o Biden, que foi mal no debate da semana passada e resiste a retirar a candidatura. E a gente tem um paralelo com a França aqui, né, Amanda? Porque é muito ruim para o meio ambiente, ou seja, uma vitória do Trump nos Estados Unidos, uma vitória da extrema-direita na França, vai atrapalhar os esforços do mundo para combater a emergência climática, vai ter influência sobre os conflitos geopolíticos. O presidente Lula tem dito que prefere o Joe Biden e hoje chamou o Trump de mentiroso. O Lula vai precisar calibrar um pouco esse discurso dele, porque o Brasil tem que contar com a hipótese real de uma eleição do Trump lá que pode fortalecer o bolsonarismo aqui. Então, a gente tem que acompanhar com bastante cautela. É um jogo que não está jogado ainda. O Biden resiste a sair da disputa, há uma pressão do Partido Democrata, mas os familiares dele estão torcendo e pressionando para que ele continue na disputa. A Convenção Democrata é só de 19 a 22 de agosto em Chicago. Há tempo ainda para uma mudança, mas não é algo simples. E o que acontecer nos Estados Unidos e o que acontecer na França terá impacto, sim, na política mundial, e isso afeta o Brasil. E um presidente como o Lula tem que estar preparado para esses dois cenários, Augusto e Amanda. Kennedy, ó, bater na madeira. Pois é, tudo para o mundo. Obrigada, Kennedy. Boa noite. Obrigado, Kennedy. Boa noite. Parlamentares que fazem parte do grupo de trabalho sobre a reforma tributária devem entregar o projeto final nesta quarta-feira. O texto é elaborado junto à equipe econômica do governo federal. Ao vivo de Brasília, o repórter Igor Damasceno tem mais informações. Oi, Igor, boa noite. Teve muita reunião do grupo de trabalho nesse fim de semana, né, da reforma tributária, e hoje também com o governo. É isso, Amanda. Boa noite a você, também ao Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. De maneira geral, a reforma tributária já foi promulgada pelo presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco. No entanto, ainda há pontos específicos que precisam ser definidos por meio de lei complementar. Por isso, os deputados têm mantido diálogo com a equipe econômica para justamente discutir a proposta que foi enviada pelo governo ao Congresso Nacional, isso lá em abril. Os deputados
deputados querem a inclusão das carnes nas cestas básicas, com isenção total dos impostos federais. Hoje, essa isenção já existe, mas a proposta enviada pelo governo prevê a cobrança de 40% do imposto sobre valor agregado, que hoje está previsto no patamar de 26,5%. No entanto, o governo federal acredita que a inclusão das carnes nas cestas básicas podem aumentar essa alíquota, porque é necessário fazer uma compensação. Os deputados disseram que a solução é incluir as apostas esportivas, regulamentadas recentemente, na lista de atividades taxadas pelo imposto do pecado, que é aquela alíquota maior para produtos que fazem mal à saúde, como, por exemplo, bebidas alcoólicas e cigarros. A expectativa dos parlamentares é votar o projeto de lei complementar antes do recesso. Há pouco, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai manter o diálogo com os parlamentares. Já o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o martelo ainda não foi batido, mas garantiu que os mais pobres vão ter cestas básicas mais baratas. Vamos ouvir. Não fizemos qualquer discussão específica, mas vamos tratar disso até o dia 3 de julho com o grupo de trabalho. Ficou encaminhada a equipe do Ministério da Fazenda, os parlamentares, alinharem aí os impactos possíveis de desoneração de qualquer um dos produtos. Mas pode ter certeza que nós vamos ter um forte movimento de que a cesta básica de alimentos, que é aquilo que impacta no consumo das famílias, a grande maioria das famílias brasileiras, vá ter uma redução de impostos significativa para melhorar ainda mais a vida do nosso povo. Em Sergipe, um redemoinho de vento derrubou um coqueiro e fez cadeiras voarem na capital, Aracaju. As imagens são impressionantes. Segundo a Defesa Civil da cidade, a velocidade do vento chegou a 73 km por hora. Além da queda do coqueiro, nenhuma ocorrência grave foi registrada e ninguém ficou ferido. No Rio de Janeiro, fortes ondas causadas por uma ressaca do mar invadiram o calçadão e as ruas do Leblon, na zona sul da cidade. O fenômeno foi ocasionado pela frente fria, que também derrubou as temperaturas. Hoje de manhã, foi preciso remover a areia que ficou acumulada nas pistas. A Marinha alerta que até a noite desta terça-feira, as ondas podem atingir 3 metros de altura. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou a criação de 2 bases de combate aos incêndios florestais no Pantanal. Elas vão ser monitoradas pelas polícias Federal e Rodoviária Federal. As bases serão construídas em Corumbá e na rodovia Transpantaneira, próximo a Ladário. Os 2 municípios registraram o maior número de queimadas em Mato Grosso do Sul. Segundo Marina Silva, o objetivo é dar apoio aos moradores afetados e intensificar a fiscalização de pessoas que fazem queima controlada, manobra proibida durante o período de estiagem. 85% dos incêndios que nós temos hoje estão ocorrendo em propriedades privadas. O que nós também estamos afirmando é que a história de que pode ser por, raio, descarga de raio, não é. É por ação humana. Nós trabalhamos com tecnologia altamente avançada que não permite que haja falha em relação a onde aconteceu esses focos. A ministra voltou a negar que o governo federal tenha sido negligente ao não apresentar um plano preventivo de queimadas e disse que o Ministério do Meio Ambiente antecipou um plano de combate aos incêndios para evitar uma situação ainda pior. É que nós estamos comparando meses que não têm a mesma dinâmica. Se você compara os meses de antecipação com os meses anteriores, você vai ter um aumento significativo, porque você está comparando com algo que não era comum acontecer. E, obviamente, que o preparo e a abordagem é porque você tem fenômenos naturais que fogem ao controle. O Ministério Público Federal abriu procedimento para apurar, junto à Polícia Federal, quem são os responsáveis pelos incêndios nos municípios de Corumbá e Ladário. Já são mais de 3.500 pontos de queimada, além de 700 mil hectares de mata totalmente destruídos pelo fogo. O Ministério Público também solicitou ao IBAMA a criação de uma brigada permanente para impedir que o fogo se alastre e prevenir o início de incêndio em outros pontos da região.
De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, os 6 primeiros meses deste ano foram os mais devastadores para o Pantanal desde 1998, quando focos de incêndio começaram a ser monitorados. Durante todo o fim de semana, a maior aeronave da Força Aérea Brasileira, o KC-390, despejou mais de 96 mil litros de água sob fogo. E a Força Nacional enviou mais uma equipe ao estado para reforçar o combate às queimadas. Ao todo, são 82 agentes de todas as regiões do país. Situação preocupante, é por isso que a gente vai saber como fica a previsão do tempo com Igor Silveira. Igor, o que esperar para esse mês de julho? Boa noite. Vamos lá, boa noite, Amanda, boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. A tendência agora para o mês de julho é que as temperaturas fiquem até 3 graus acima do esperado nos pontos mais avermelhados aqui do mapa. Nos pontos que a gente vê em laranja e também em cinza, que é o caso do sul do país, a chuva é menos significativa ou abaixo do esperado para essa época do ano, o que aumenta em grande parte do país as chances de queimadas. Amanhã, a frente fria continua em atuação em todo o centro-sul do país. O sol até aparece no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul e não chove. Agora em São Paulo, depois de um domingo congelante, a gente bateu o recorde nas baixas das temperaturas. A segunda-feira não começou diferente não. Tempo nublado, encoberto e com baixas nas temperaturas. A tendência é que a madrugada seja bem gelada também. Amanhã o dia começa com temperatura baixa e os termômetros podem chegar na casa dos 25 graus. Na quarta e na quinta-feira esquenta um pouco mais e a máxima pode chegar aos 27 graus. No Rio de Janeiro, dia abafado e com os termômetros marcando 34 graus amanhã. Belo Horizonte, 26 e Vitória, no Espírito Santo, 27 graus, com previsão de chuva em pontos isolados. No Nordeste, o sol aparece, mas chove, olha só, em pontos isolados do litoral nordestino. Na região norte não muda muita coisa, tem previsão de chuva e ela é mais forte e carregada nessa área mais escura aqui do mapa. Quanto às temperaturas, os termômetros podem chegar na casa dos 33 graus amanhã em Manaus e também em Cuiabá. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Boa noite para você. Um levantamento do Instituto Datafolha mostrou que praticamente todos os brasileiros percebem as mudanças climáticas no dia a dia. Apesar de dizer que estão dispostos a mudar hábitos de consumo para ajudar no combate ao aquecimento global, 1/3 dos entrevistados acha que os cientistas e ambientalistas exageram sobre a gravidade dos problemas. 97% dos brasileiros afirmam que percebem que o planeta está passando por mudanças climáticas. 2% negam a existência das mudanças no clima. 1% não soube responder. Mais da metade dos entrevistados acreditam que as mudanças climáticas são um risco imediato para o planeta. 43% acham que essas mudanças representarão perigo para o futuro. 5% dizem que a crise não representa risco algum. Questionados sobre quais as causas das mudanças climáticas, 77% dos entrevistados acham que são causadas diretamente por ação humana. 20% acreditam que se trata de uma oscilação natural da temperatura. Perguntados sobre a adoção de hábitos para ajudar no combate às mudanças climáticas, 99% trocariam lâmpadas por modelos econômicos. 94% reduziram o uso de plástico e embalagens descartáveis. 89% instalariam painéis solares em casa. 74% pagariam mais caro por produtos com baixa emissão de carbono. 63% investiriam na compra de um carro elétrico. Foram ouvidas 2.457 pessoas de 16 anos ou mais em 130 cidades brasileiras, entre os dias 17 e 22 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e a taxa de confiança de 95%. E a quarta etapa da Fórmula Truck aconteceu neste fim de semana em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com vencedores inéditos. Na categoria GT Truck para caminhões com injeção eletrônica, Everton Fontanella, que tinha largado em quinto, assumiu a liderança na 13ª volta e permaneceu na frente até a bandeirada. Na F-Truck de bomba injetora, o cenário foi bem parecido, hein? O paraguaio Giovanni Tavares também largou em quinto, foi ganhando posições e conquistou a liderança na 13ª volta. Primeira vitória dele na carreira.
A quinta etapa da Fórmula Truck acontece no dia 4 de agosto no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Paraná. A Fórmula Truck é uma das atrações esportivas da Rede TV que mostra também a NFL, o futebol americano. E esse ano tem jogo aqui no Brasil, em setembro, em São Paulo. É verdade, estamos lembrados. Obrigada, viu, Napoleão? Obrigado a você. Até amanhã. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, mandou arquivar alguns processos contra 2 juízes que atuavam na 13ª Vara Federal de Curitiba durante a Operação Lava Jato. Os processos se referiam a uma suposta quebra de sigilo em uma decisão de Eduardo Fernando Apio e atuações abusivas de Gabriela Hart. Salomão entendeu que o material apresentado não permite confirmar a falta funcional dos magistrados. Nesse domingo, o presidente Lula inaugurou um conjunto habitacional em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ao todo, serão entregues 704 apartamentos com quase 50 metros quadrados, compostos por sala, cozinha, banheiro, 2 quartos, área de serviço e varanda. Cerca de 4.000 pessoas serão beneficiadas com a nova moradia já mobiliada. 16 famílias receberam no domingo as chaves e os documentos do futuro lar. Além da construção do conjunto habitacional na Comunidade do Aço, o projeto representa ainda a reurbanização completa e implantação de serviços públicos na região. O investimento foi de aproximadamente 243 milhões de reais. 45 milhões de reais foram financiados pelo governo federal, por meio de um empréstimo assinado pela Prefeitura com o Banco do Brasil. Eduardo Paes ressaltou a importância do apoio de Lula. A partir do momento que o presidente Lula entrou, o que mudou na vida de vocês? Tem uma BRT e as obras do aço concluíram. Esse homem aqui, Luiz Inácio Lula da Silva, é o cara que permite com que a gente possa sonhar e fazer coisa grande para o nosso povo mais pobre. A gente vai gerar mais emprego, a gente vai aumentar o salário mínimo, a gente vai diminuir o pagamento do imposto de renda. Vocês vão perceber que esse país vai melhorar. Se o seu povo estiver comendo, estiver trabalhando, estiver estudando, se a molecada tiver área de lazer, tiver como praticar esporte, é esse país que eu quero criar. Durante a entrevista a uma rádio na Bahia, o presidente Lula comentou a corrida eleitoral na França e nos Estados Unidos e disse que quem quer um Banco Central autônomo é o mercado. Lula voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a taxa de juros. Ele disse que em seus governos anteriores, o presidente da instituição, Henrique Meirelles, tinha total independência, mas a instituição atendia aos interesses dos brasileiros. O que você não pode é ter um Banco Central que não está combinando adequadamente com aquilo que é o desejo da nação. Nós não precisamos ter política de juro alto nesse momento, não precisamos. A taxa Selic 10,50 está exagerada, a inflação está controlada, nós acabamos de aprovar a manutenção da média de 3%, ou seja, porque responsabilidade é uma coisa que a gente preza muito. Lula falou ainda sobre as eleições francesas e que, pela persistência, pode estar chegando a hora da candidata de direita Marine Le Pen. Chegou para mim. Sabe, eu fui visitar a Juiz de Fora agora, a prefeita perdeu 4 vezes também, chegou para ela. A Le Pen na França, cara. A Le Pen, depois de perder tanto, ela e o pai dela está chegando para ela. Sabe, então as coisas assim. A gente tem que teimar. Tem que lutar, tem que brigar e tem que fazer as coisas certas. O petista comentou a atuação do candidato à reeleição nos Estados Unidos, Joe Biden, no último debate presidencial. Eu acho que o Biden, ele tem um problema, sabe? Que ele está andando mais lentamente, ele está demorando mais para responder as coisas, possivelmente esteja pensando. Mas quem sabe da condição do Biden é o Biden. Eu acho que tem que ser levado muito em conta, porque as eleições nos Estados Unidos ela é muito importante para o resto do mundo. Não é para os Estados Unidos, é para o resto do mundo. Porque a depender de quem ganhe e a depender de que política externa que quer ter os Estados Unidos, a gente pode melhorar ou a gente pode piorar o mundo. Durante a agenda na Bahia, Lula também anunciou investimentos do novo PAC e para o programa Luz para Todos.
O presidente Lula anunciou 1 bilhão e 500 milhões de reais para o programa Luz para Todos. Lula destacou ainda os investimentos do novo PAC e prometeu entregar 5.700 unidades do Minha Casa Minha Vida em 11 cidades do estado, com um investimento que deve ultrapassar 880 milhões de reais. A construção de 4 novas policlínicas e a ampliação de institutos e universidades federais também foram anunciadas. Pela manhã, o presidente esteve em Feira de Santana, a pouco mais de 100 quilômetros da capital, onde entregou um trecho da BR-116, que corta o Brasil do Ceará ao Rio Grande do Sul, e também anunciou 2,4 bilhões de reais em investimentos para a infraestrutura rodoviária do estado. Lula ainda autorizou 1.075 unidades do programa Minha Casa Minha Vida e cobrou dos deputados mais enfrentamento à oposição no Congresso. A bancada só precisa aprender a defender mais a gente das porradas que a gente toma. Nós, muitas vezes, não gostamos de enfrentar o debate e aquele microfone é feito para a gente debater. Não há nada que a gente não tenha que dar resposta. A gente não tem que levar desaforo para casa, porque quem nos critica não vale uma titica de cachorro. O dólar comercial atingiu hoje o maior índice em 2 anos e meio. Com alta de 1,15%, a moeda americana foi cotada a R$ 5,65. Novas críticas do presidente Lula ao Banco Central e a percepção do mercado em relação à situação fiscal do país contribuíram para a alta do dólar. Já o índice Bovespa encerrou o dia em alta de 0,69%. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.